Irmãos, este tema veio diretamente do coração de Deus para o coração da nossa diretora, irmã Antônia Soares. É um tema forte, lindo e propício. Nós somos as mulheres do século 21. Nós somos a igreja do século 21. E nós sabemos que nós somos um povo que precisamos ter a mente de Cristo. E para termos a mente de Cristo, é necessário termos a nossa mente refinada. E nós passamos o ano estudando, pregando, ouvindo e aprendendo com o tema de mulheres com mente ou de mente refinada. E aqui está também uma mulher que tinha sua mente refinada. A Bíblia não menciona o seu nome. Porém, foi uma mulher que se levantou em um tempo de crise, em um tempo difícil. E dentre as mais de 50 mulheres, dentro da palavra de Deus, essa é uma das que marcou a história da igreja. E nós sabemos que essa história se deu logo após da morte do filho de Davi, o seu filho Absalão. A história nos conta que Absalão, irmãos, era um homem tão lindo, um moço tão lindo, muito vaidoso. A história nos diz que ele tinha uns cabelos claros e ele era tão vaidoso que ele usava fios de ouro em volta dos seus cabelos. E a Bíblia também nos diz que este homem, filho de Davi, logo após a morte do rei Saul, quando Davi toma posse do trono, nós vemos que Absalão, ele fica na porta da cidade. Ele fica na porta da cidade. E é tão interessante porque os homens, os grandes, vinham para falar, conversar com Davi. Mas como o seu filho estava na porta da cidade, quem estava chegando se aproximava de Absalão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem não quer, irmã Maria, ser amigo do filho do rei? Quem não quer conversar com o filho do rei? E quem ia entrando ou chegando na cidade, ali estava Absalão. E sabe o que aconteceu, irmãos? Cada um que ia chegando, ia conversando com ele, Deise. Sabe o que acontecia? Ia contando ali, o que é que você vai fazer lá? Eu vou falar com o rei. Eu vou conversar com ele. E aí contava a sua necessidade. E sabe o que acontecia? Absalão, com o seu orgulho, achando que era muita coisa, dizia assim: se eu fosse o rei, as coisas não andariam desse jeito. Se eu fosse o rei, eu resolveria essa causa. Se eu estivesse lá no trono, eu reinaria com mais eficiência, com mais glamour. Eita glória! E ali enchia o ouvido daqueles homens que iam chegando, a ponto de se rebeliarem contra o rei Davi. Deixa eu chamar apenas tua atenção nesta manhã, para te dizer, não adianta se rebeliar
Não adianta se levantar, não adianta ficar contra aqueles que Deus escolheu. Quem Deus escolheu está escolhido. E só chega o tempo do outro quando chegar o tempo daquele que Deus colocou. Entenda em nome de Jesus. Deus não tem negócio com crente rebelde. Deus não tem negócio com crente que divide. Deus não tem negócio com crente, eita glória, aleluia, que promove a divisão, a discórdia, as más conversações. Deus não tem negócio nem compromisso com esse. Mas quando Deus escolhe alguém e coloca para reinar ou coloca na posição, pode se aquietar. Porque no tempo certo sai. Na hora certa Deus muda. É Ele quem muda o tempo, estabelece reis. É Ele quem faz todas as coisas. Entenda, irmãos, tudo está no controle de Deus. Nada se perde da vontade de Deus. E é a vontade de Deus que você estivesse aqui nesta manhã. É a vontade de Deus que nós estivéssemos aqui nesta manhã. E sabe o que aconteceu? É apenas uma reflexão. A divisão aconteceu. As tropas se juntaram. Eita glória. A ponto de Davi deixar o palácio. Eita glória. Mas eu acho isso tão forte, tão interessante. Como é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, sai do trono, sai do palácio e foge? Não é forte essa palavra? Tem momento que é melhor fugir. Tem momento que é melhor sair de cena e deixar Deus agir. Porque Absalão não era qualquer um, irmãos. Se fosse outro, era mais fácil resolver. Porque Deus era na vida de Davi. E na guerra que Davi entrava, sabe o que era que acontecia? Deus entrava com Davi. Eita glória! E quando Deus entrava com Davi, não ficava um de pé. Era morto um a um. Como, irmã Jeane? Ao fio da espada. Eita glória! E Davi se conhecia o Deus que ele servia. Então ele preferiu o quê? Sair de cena. Porque se ele entrasse naquela guerra, ele mesmo mataria o seu filho. Ele saiu, irmãos. E sabe o que aconteceu? As tropas perseguiam a Davi para o matar. As mulheres de Davi, Absalão a tomou para si e possuiu diante de todo o arraial. Eita glória! Meu Deus do céu! Aleluia! Mas Davi fugiu. E as tropas atrás de Davi, perseguindo Davi para o matar. Eita! Mas sempre vai se levantar um para dizer: a guerra é de Davi, então a guerra é minha. E nós vemos dentro da palavra, que Joabe, na perseguição, na carreira que Absalão estava, sabe o que aconteceu, irmãs e irmãos? Absalão ia, galopando, passou por baixo de um galho de uma árvore e foi preso pelos seus cabelos. Deixa somente eu te dizer uma coisa nesta manhã. Tenha muito cuidado para não ser preso pela sua própria vaidade. Os cabelos de Absalão, irmãos, eram lindos, eram dourados, eram encaixeados, eita glória, fios de ouro na sua cabeça. Ele vai galopando e na medida que vai galopando, os seus cabelos prendem, fica preso no galho de uma árvore. E o que acontece? O cavalo foi embora e ele ficou pendurado.
Aleluia, glória a Deus. Ele ficou pendurado pelos seus cabelos. Tenha cuidado para não ser preso pela sua própria vaidade. A vaidade de Absalão estava nos seus cabelos e ele foi preso, ficou pendurado. Aí chegam para Joabe, os homens de Davi passam e não tem coragem de tocar nele. Mas sabe o que aconteceu? Joabe vai lá e mata o filho do rei, o filho de Davi. Quando Davi fica sabendo, eita glória, ele chora. Joabe é destituído do cargo, fica fora. Mas os dias vai passando, os dias vão passando. E sabe o que acontece? Passando-se 2 anos. Eita, aleluia. Passando algum tempo, se levanta Seba, filho de Bicre. Seba é perseguidor. Seba é fuxiqueiro. Seba é contendeiro. Seba é caluniador. Seba abre a boca. Seba toca em quem não deve tocar. É a Bíblia, irmãos. E eu estou só dando uma reflexão. E já vou concluir. Seba começa dizendo, ó, a Bíblia diz assim, tocando trombeta, tocando buzina e falando de Davi. Aí os homens de Davi chegam para Davi e dizem, esse é pior. Esse é pior do que, vai acontecer pior do que aconteceu com teu filho. Aí Davi diz, então, vamos resolver o problema. Alguém vai lá e diz, resolve, Davi, esse problema. Se preocupe não, tem problemas sendo resolvidos nesta tarde, nesta manhã. Deus vai levantar alguém para resolver aquele problema que está te incomodando nesta tarde, nesta manhã. Tem a assinatura de Deus para a vida de crente. Não vou mais entrar em detalhes, irmãos. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que Seba morreu. Seba ficou na estrada. Seba morreu. E deixa eu te dizer mais. Aleluia, glória a Deus. Davi mandou a massa ir, resolveu o problema. A massa não foi, ficou demorando. Tem pessoas, irmãos, que é lento demais no trabalho. Tem pessoas, sabe, que ao invés de resolver, fica, parado no meio do caminho. Passando-se dias, nada de notícia. Nada do problema resolvido. Sabe o que aconteceu? Eita glória. Sabe o que foi que aconteceu? Davi disse a Abissai, agora o mal está crescendo. Não se preocupe não. Deus está dando ordem. E todo o mal vai ser desfeito. Em nome de Jesus. Joabe aproveita a oportunidade que nada estava acontecendo. Abissai não resolveu. Joabe vai lá, resolve. E quando chegam para Joabe diz, olha, tem um Seba, filho de Bicre, que se levantou contra o nosso rei. E o rei mandou Abissai. Abissai não resolveu. E agora? E agora? Sabe o que Joabe faz? Joabe é aquele crente que está só esperando uma oportunidade para entrar em cena. Tem gente que é assim. Fica só esperando uma oportunidade. Eu estou só esperando uma oportunidade. Essa foi a oportunidade que apareceu para Joabe. Joabe entra em cena e sai, de cidade em cidade, procurando. Eu vou achar. Eita glória. Passou em todas as aldeias. E ele fica sabendo que ele deve estar lá.
em Abel Bet-Maaca, a cidade das fontes, a cidade que dá conselho, mãe em Israel, conselheira, a cidade, eita glória, que a maioria da população ali era de mulheres, porque era uma cidade que já tinha enfrentado, irmãos, muitas coisas. Os homens tinham sido mortos. E era uma cidade que aparentemente era uma cidade fraca. Se preocupe não. Se preocupe não. Parece até que é fraco, mas não é. Glória a Deus. Se nós dermos aleluia nesta manhã, o negócio vai melhorar. Se nós dermos aleluia nessa manhã e glória a Deus, o negócio vai melhorar. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom e é fiel. Aleluia. Vamos concluir. Joabe chega lá na cidade. E é interessante porque os homens de Joabe, eles se encostam lá no muro. A sua casa precisa ter um muro de proteção. A sua família precisa ter um muro de proteção. Os homens de Joabe chegam lá ao lado do muro. E sabe o que eles fazem? Eles se amontoam. E começam a balançar o muro, querendo derrubar o muro. E a história nos diz que aquele muro foi construído pelas mulheres. A história nos diz, livros extrabíblicos, nos diz que aquele muro foi construído pelas mãos das mulheres. Olha só que interessante. Você acha que você é fraca? Você acha que você não tem? Você acha que você não pode? Deixa eu te dar um conselho. Vai construindo muro. Vai colocando tijolo sobre tijolo. Deus vai te dar orientação. Deus vai te dar direção. O muro será construído pelas suas mãos. Os homens de Davi, homens fortes, o exército de Joabe estava lá. Se encostam no muro, ó, e começa a balançar. Tem gente balançando a sua estrutura. Tem gente tentando derrubar a proteção que você tem de Deus. Ninguém vai conseguir derrubar essa proteção. A proteção vem dele. A bênção vem dele. Nós somos dele. Eles começam a balançar. E parece que o muro vai cair, mas só parece. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que uma mulher, lá dentro da cidade, eita glória, ela dá um grito. Eita glória. Ela dá um grito e diz assim: ouve, ouve, eu peço-vos, diz a Joabe que eu quero falar com ele. Ô irmãos, não tenha conversas paralelas. Não fique tão inquieta. Não fale com quem não deve falar. Ela diz: eu quero falar com Joabe. Joabe vem. Eita glória. Joabe vem. E sabe o que acontece? Ela olha para ele e diz assim: tu és Joabe? Ele diz: eu sou Joabe. Ela diz: me ouça. Ele diz: eu ouço. Ela diz: eu sou uma. Eu sou uma das fiéis e pacífica
em Israel. Quando ela diz, eu sou uma das fiéis e pacíficas em Israel, ela está dizendo assim, eu sou apenas uma. Agora você está pensando que eu sou só? Sou não. Eu sou apenas uma. Mas tem mais lá dentro. Aqui dentro tem mais. Eu sou uma das fiéis e pacífica em Israel. E tu procuras devorar essa cidade. Você sabe que cidade é essa? Essa cidade é a cidade dos conselhos, de Abel. Ei, é a cidade das fontes. Oi, irmãos, aqui é a cidade das fontes. Aqui tem água. Aqui tem calmaria, aqui tem presença de Deus, aqui tem conselho, eita glória, aleluia. Ela diz, e tu procura devorar essa cidade, a herança do Senhor. Joabe diz, eu não. Que conversa é essa? Eu quero apenas um homem. Eita glória. Quem é ele? É Seba, filho de Bicre. Eita Espírito Santo. Aleluia. É Seba. É filho de Bicre. Eu só quero um homem. E ela diz, não se preocupe não. Porque nós vamos dar esse homem a você. E quem sabe, agora é uma conjectura minha, não está na Bíblia não. Quem sabe ele diz, deixa a gente procurar ele lá dentro. Isso é uma questão lógica. Deixa a gente entrar. A gente só vai procurar um homem. Eu só quero achar um homem. Ela diz, dentro da minha cidade você não entra. Dentro da minha cidade você não entra. Dentro da minha casa você não entra. É do portão para fora. Pare de balançar o muro, porque os muros foram construídos por mulheres, mas o muro está de pé. Essa cidade tem dono. Esse povo tem dono. Eita glória, estou com vontade de pregar. Aleluia. Esse povo tem dono. Fica aí fora, porque eu vou conversar aqui com o povo e vou te dar esse homem. Sabe o que aconteceu, irmão? As portas estavam fechadas. Fecha a porta. Fecha os portões. Fecha a brecha. Não permita que nada entre, nem na tua cidade, nem na tua casa, nem no meio da tua família, nem no teu coração. Fique aí fora, que ainda hoje nós vamos dar conta. Seba está lá disfarçado. E eu creio que nessa festividade, o Seba que tiver encapado, escondido, sabe o que é que Deus vai fazer? Vai fazer assim, ó. Eita, eita. A mulher reúne o povo e diz, eles só querem um. E nós vamos dar esse homem a ele. Ele só quer um. Eita glória. Você pode ser mulher, mas você tem uma multidão. Você é apenas uma e nós somos apenas uma. A irmã Antônia é apenas uma, mas tem um batalhão aqui. Eita glória. Mas tem um batalhão aqui que está de mão dada e dizendo, eu não abro mão. Eu não abro mão da minha chamada. Eu não abro mão da minha igreja. Eu não abro a mão do ministério. Eu não abro mão do meu departamento. Eu não abro mão do ciclo de oração. Eu não abro mão de estar aos pés de Jesus. Aí sabe o que é lindo? A cabeça dele foi cortada. Agora imagina só. Eita glória. Pega esse Seba, irmão, e corta a cabeça dele. Tudo quanto estiver nos afastando de Deus, pega a cabeça dele assim, ó, e joga. Eita, faz assim comigo nessa manhã. Vou pegar a cabeça dele e vou jogar por cima do muro. Tudo quanto estiver me afastando de Deus, tudo quanto estiver me tirando da presença do Senhor, pega a cabeça, ó, e joga por cima do muro. Aqui não tem lugar para Seba. Aqui não tem lugar para contendeiro.
Aqui não tem lugar para caluniador. Aqui tem presença. Aqui tem adoração. Aqui tem um povo que diz: eita, eu cheguei aqui para adorar. Eu cheguei aqui para adorar. Vamos ouvir o Adriel louvar ao Senhor.